Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mais um tema da poderosa Palavra de Deus, desta vez no capítulo 11 deste capítulo que nos tem tanto a ensinar. Capítulo 11 ele começa falando, Jesus se despedindo ali dos seus discípulos, quando ele lhes havia dado a missão no capítulo 10. Então o verso 1 vai dizer: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Verso 2 até o verso 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista teve a fé provada. É nos momentos de crise, nos momentos em que não podemos fazer nada, onde todo o nosso conhecimento sobre Deus e nossa fé são postos à prova, é o momento que nos resta apenas confiar em Deus. Jesus mostrou aos discípulos de João o seu poder e respondeu a João o que dele estava escrito, a sua missão, Isaías 35, versos 5 e 6 e Isaías 61, capítulo 61, verso 1. Mateus 11, dos versos 7 ao 19. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3, verso 1. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Malaquias 4, verso 5. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus passa então a dar testemunho de João Batista e esclarecer ao povo que sim, João é profeta e foi enviado pelo Pai para uma missão específica: preparar o caminho para o Filho de Deus. As profecias que deveriam durar até João são exatamente as que falavam do próprio João e do próprio Messias. O tempo estava cumprido e desde a época dele se anunciava o reino de Deus, pois haviam chegado na última semana profética das 70 semanas que estavam determinadas para o povo judeu. Agora era o tempo de se arrepender, abandonar o pecado e aceitar o Messias que estava diante deles. E isso exigia, assim como hoje, uma entrega total, e isso requer esforço, abandono do próprio eu. João Batista anunciou a vinda do Messias, assim como os profetas do Antigo Testamento, porém, ele foi o único que viveu para ver a profecia se cumprir e ainda ungiu o Messias através do batismo. Aleluia!
versos 16 e 19 ao 19, novamente. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Os que são incrédulos sempre terão motivos para descrer. Mateus 11, verso 20 ao 24. Passou então Jesus a lamentar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Milagres não são garantias de arrependimento. A pessoa precisa se arrepender, ter tristeza pelo pecado e não querer apenas as bênçãos e o sobrenatural. Quem recebeu muita luz, muito será cobrado. Vemos aqui também um castigo proporcional às obras de cada um. Quem recebe muita luz e rejeita, terá juízo mais rigoroso. Mateus 11, versos 25 ao 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus se revela aos sinceros que buscam conhecê-lo. Aqueles que querem apenas os milagres, as bênçãos e não vivem de conformidade com a vontade de Deus, estão debaixo do seu desagrado. No nascimento de Cristo, Deus se revelou aos humildes pastores e magos gentios e não à liderança religiosa da época. Assim foi ao longo da história e assim será na volta de Jesus. Muitos correrão de um lado para o outro, os ímpios procederão impiamente, mas os sábios entenderão e ensinarão a muitos. Aqueles que estudam a Bíblia para distorcer o que está escrito e colocam suas fantasiosas e hereges interpretações serão postos de lado pelo Espírito de Deus, que revelará as grandezas de Deus aos humildes e fiéis estudantes da Bíblia. Os que estão dispostos a obedecer-lhe e ensinar aos outros, preparando um povo para estar de pé na batalha final. A estes Deus se revelará. Amém. A estes Cristo diz, versos 28 ao 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aleluia. A todos os que estão cansados do fardo dos homens, do padrão mundano, do pecado, das coisas deste mundo, o Senhor diz: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas não para por aqui. Ele promete alívio às nossas almas e também transformação. Ele nos ensinará a vontade de Deus e como permanecer nele. Ao mantermos comunhão com ele, a ele nos tornaremos semelhantes, mansos e humildes. Pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve.
O mundo exige muito de nós, mas apenas em Cristo Jesus somos de fato realizados. Não precisamos provar nada a ninguém. Temos contentamento e não andamos mais no jugo do mundo, no seu ritmo louco, no seu compasso, na sua loucura e alienação de Deus. Que Deus seja louvado. Próximo tema, Mateus capítulo 12. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.